Eu amo chamate com hortelã. Como vocês viram, eu vou fazer este vlog lendo Dona Beija, de Agripa Vasconcelos. Então convido você a fazer essa leitura comigo também. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Regiane e aqui no meu canal falamos sobre livros e às vezes sobre outros assuntos, mas o foco é livros. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe um like no vídeo e comente aí se você já leu alguma obra do Agripa Vasconcelos. Eu li Chica que Manda, tem resenha aqui no canal, é a história da Chica da Silva. Me apaixonei pela escrita do Agripa, não vi a hora de ler A Vida em Flor, de Dona Beija. Tenho Sim a Braba, dele também, que é um livro que eu quero muito ler. Eu iniciei a leitura ontem e é bem interessante que Agripa, ele escreve um romance histórico. Os primeiros capítulos, principalmente o primeiro capítulo, o foco dele é te situar da localização em que a história vai se passar. Então a gente tem a história contada desde 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, e ele vai contar a história daquela localidade a partir daquela época. Então teremos muitas datas, muitos nomes importantes de pessoas que realmente passaram pelo Triângulo Mineiro, pessoas que vieram em busca de ouro, de diamante, de esmeraldas e dos indígenas também. Logo na primeira página, eu já percebi que esse livro aqui vai ser um pouco mais pesado do que Chica que Manda. E olha que Chica que Manda foi um livro bem pesadinho assim. Havia um grande tráfico aqui no Brasil, não só de negros, mas de indígenas também. E logo aqui na primeira página temos a seguinte informação. Vicente Pinzon, que em 1500 aprisionou 36 aborígenes do Amazonas para os vender na Espanha. Foi o primeiro predador do bugre brasileiro. O bugre é uma palavra pejorativa para nativo. Escravizavam os aborígenes porque eram considerados animais entre os negros africanos e os macacos. Não eram homens, mas bestas. Tanto era assim que os primeiros bandeirantes sustentavam seus cães de guerra com a carne do índio, sem que isso fosse crime ou pelo menos pecado. E é interessante isso, né, que ele fala sobre os bandeirantes, a forma como eles tratavam os nativos, e é citado aqui o nome de muitos bandeirantes que foram muito importantes para a história do Brasil. Alguns citados aqui são nomes que eu reconheci que são nomes de ruas daqui da minha cidade. Então são pessoas que ganharam um grande destaque, uma grande importância nessa exploração das terras mineiras, mas também que não foram boas pessoas, não foram pessoas que hoje seriam consideradas heróis. Afinal, né, a gente já tem aqui um exemplo do que eles eram capazes de fazer com aqueles que eles não consideravam iguais. Então, logo assim no início, o Agripa ele vai te situando, ele vai te contando a história do Triângulo Mineiro, das pessoas que passavam por lá. Eu fiz até um desenho aqui, que para mim, Minas Gerais, é um rosto de uma bruxa. Que é um rosto e tem aquele narigão, sabe quando a gente é criança e a gente assiste desenhos de bruxas e as bruxas são sempre narigudas? Então, o Triângulo Mineiro é o narigão da bruxa, tá? Só para você se situar e saber o que é o Triângulo Mineiro. Eu li ontem 16 páginas e eu gastei 1 hora lendo 16 páginas. É uma escrita mais difícil, no sentido de que tem muitas palavras que o Agripa usa. Esse livro eu acho que é de 1960, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Foi publicado em 1957. Então, não era para ser uma escrita tão difícil, mas o Agripa ele é muito regionalista, ele usa muitas expressões do norte mineiro. Eu sou do sul de Minas Gerais, então tem muitas expressões aqui, palavras que ele usa que eu não conheço, então eu tenho que parar para pesquisar. Ele também usa muitas expressões e palavras da época em que a história se passa. Não é uma escrita assim, tipo, impossível, muito complexa e complicada, mas é uma escrita que te exige atenção. Tanto que aqui no final do livro a gente tem uma espécie de glossário, elucidário. Temos uma espécie de elucidário
para os nomes primitivos de lugares, rios, montanhas, expressões e termos do passado. Então a gente tem para cada capítulo, ele fez aqui, né, um dicionário para gente, o que facilita um pouco, mas você tem que parar para procurar, para pesquisar, para poder entender. Muita coisa não tem aqui que eu não entendia, então eu tinha que ir no Google pesquisar. Então eu gastei 1 hora lendo 16 páginas, mas é uma leitura muito agradável, muito gostosa. Eu amo a escrita do Agripa, é uma escrita assim que me fascina, que me prende, mas exige uma atenção maior da minha parte. Não é um livro para eu ler antes de dormir, porque ele exige concentração e me deixa atenta. Agora, se eu fizer isso, né, se eu for ler antes de dormir, eu vou perder o sono. Então é um livro que eu vou ler durante o dia e provavelmente eu vou levar às vezes mais de 1 mês para terminar a leitura. Então eu não vou ler ele inteiro neste vlog de leitura, eu vou só trazer alguns pontos para vocês, vou gravar durante alguns dias, mas depois eu trago uma resenha completa desta história aqui. Enfim, cheguei ao capítulo da Dona Beija. Os 2 primeiros capítulos têm como foco nos contextualizar, como eu já comentei com vocês. Os 2 primeiros capítulos, se o autor os retirasse da história, ia fazer diferença para a história da Dona Beija? Não. Mas são 2 capítulos importantes porque eles nos contextualizam a respeito do local em que a Dona Beija agora chegou, que ela veio de viagem com o avô e a mãe. Ela é uma criancinha de 5 anos. Esse local, que é o Arraial de São Domingos, o autor ele vai nos contextualizando, contando toda a história deste local até aqueles dias, né, em que a Dona Beija está chegando em 1804. Então temos todo um contexto a respeito dos bandeirantes, dos indígenas aqui, como eu mostrei para vocês no começo, na primeira página, logo falando sobre os indígenas, sobre o modo de pensar daquelas pessoas, mostrando também que não apenas os brancos eram vilões, porque os negros, os indígenas, os mestiços, de tão oprimidos, chega a um ponto quando eles conseguem uma brechinha de liberdades, eles também se tornam opressor. Então temos esses 2 lados da história também. É bem interessante e te ajuda a entender a mente daquele povo, porque quando a gente chega na história da Dona Beija, a gente vê uma narrativa que, se a gente parar para pensar, a gente se faz a pergunta: pode pensar isso? Pode falar isso? Tá certo isso? No nosso tempo não tá. Mas como é uma história, né, um romance histórico se passando lá em 1804, o autor ele traz muita veracidade da forma como aquele povo pensava. Ele mesmo diz aqui numa nota
que ele fez muita pesquisa e conversou com muitas pessoas para poder escrever essa história. Então não pule os 2 primeiros capítulos. São capítulos chatinhos, maçantes de ler, parece que você está lendo um artigo científico para a faculdade. É um pouco chatinho de ler, mas te ajuda a entender melhor todo aquele povo lá. E eu achei legal que foi explicado o apelido da Beija, né? Por que o apelido dela é Beija? O avô dela conta que ele chamava ela de Beija-Flor, porque sempre que ela via uma flor, ela queria pegar e trazer para casa, ela criancinha. Então ele chamava ela de Beija-Flor, até que ficou Beija. Aí é explicado que em Minas Gerais a gente não fala, eu sou mineira, tá? A gente não fala beija-flor, a gente fala beija-flor. O i é comido. Queijo, a gente não fala queijo, a gente fala queijo. O i é comido. Não pronunciamos o i quando ele tá junto com o e em uma palavra. Então, o beija é disso, porque em vez de ser beija-flor, ele falava beija-flor, até que ele tirou a flor e ficou só beija. Tem uma parte aqui que é bem interessante que fala sobre a educação da mulher em Minas Gerais lá no século XVIII, porque a filha do João, que é o avô da Beija, aí o nome da Beija é Ana Jacinta de São José. Esse é o nome dela, mas o apelido é Beija. Então, a mãe da Beija, a filha do João, ela engravidou sem se casar e escondeu do pai. A mãe dela descobriu, adoeceu, ficou doida porque tinha uma filha desonrada em casa e depois a filha dela acabou tendo o bebê. E o avô, o João, ele acabou perdoando a filha porque a esposa estava prestes a morrer e ele achava que a filha estava morrendo também, que quando a filha foi ter o parto, ele não sabia que era um parto, então ele achou que ela havia adoecido e gritava de dor porque ela estava morrendo, então esse homem entra em desespero. Aí depois ele percebe que não, que era o nascimento da neta dele, e ele perdoou a filha e agora cuida da filha e da neta. A filha dele é nova, eu acho que ela tem 20 anos, se eu não me engano. Aí é dito sobre isso, né, sobre o fato, né, da filha dele ter escondido a gravidez, é porque não havia uma educação sexual mesmo entre mãe e filha naquela época. Eu separei aqui 2 parágrafos para ler para vocês. A educação da mulher em Minas do século passado era tão rigorosa que as filhas não tinham liberdade de conversar na mesa dos pais. Viviam mais com as escravas que as próprias mães. Quando essas mães pretas eram africanas, possuíam lealdade incorruptível, boas conselheiras e amavam as sinhazinhas. A mestiçagem perverteu esse sentimento e as escravas mulatas eram cínicas, sensuais e falsas. A educação sexual das mocinhas era ministrada por essa gente. Cresciam na moral das escravas e desde meninas presenciavam a vida reservada dessas mães de criação e os homens por quem se apaixonavam. As mães legítimas não permitiam a menor palavra relativa à maternidade em presença das filhas. Quando mocinhas, o noivo quase sempre pedia uma donzela em casamento pelas notícias do seu tipo ou porque a sabia viva em determinada casa. Contratavam casamento de criaturas que se desconheciam e só vinham a conhecer no pé do altar. As jovens cresciam incultas apenas com os preceitos de cega obediência. Não discutiam as deliberações dos pais. Então, por isso que ela escondeu da mãe, afinal, ela nunca conversou sobre isso com a mãe. Ela sabia que ela havia feito algo errado, que foi engravidar antes de casar. Ela não conta quem é o pai dessa criança e a mãe acaba adoecendo por conta disso e morre depois que a neta nasce. O nome, né, da mãe da Beija é Maria. Aí ficou assim, ó, após, né, descobrir a gravidez dela, é dito o seguinte: Maria se tornou para sempre condenada às vistas da pobre mãe. Estava em desterro na própria família. Cometera erro tão grande que infamava todos os parentes. Perdera com aquele balancear afirmativo de cabeça todas as prerrogativas da unigênita do casal. Comparava-se a uma leprosa, desonrara a virtude espartana da mãe e ia matar o pai, com certeza. Olha, se tem uma coisa que eu nunca vou
repetir na minha vida é que eu queria ter nascido nos séculos passados. Porque assim, eu sou apaixonada pela moda daquela época, naqueles vestidos lindos. A cultura eu acho bonita também. As regras de etiqueta, toda essa parte eu acho bonito. Mas viver lá, não, obrigada. Tem outra parte que eu li ontem, que agora eu estou num capítulo que está focando mais nos negros fugitivos, os escravos que fugiam. Tem umas partes aqui que eu grifei que fala assim: o cativeiro não era apenas vergonhoso, era, antes de tudo, uma indignidade. Considerados oficialmente como gado, aos escravos não era dado viver, mas se aniquilar com doenças, fome, rilho e trabalho duro. Emparedados na sufocação da senzala, comendo couve e angu. O que fazer? O único pensamento do escravo era a liberdade, como se a liberdade fosse palavra que pudesse andar em sua boca. Que competia a esses enterrados vivos senão quebrar os grilhões e afrontar a morte? Fugir. Esses negros fugidos associavam-se em magote para socorro comum. Nasceram os quilombos, que eram a reação mais humana em favor da própria liberdade. A fuga era regresso à vida nativa. A pessoa humana se via restabelecida nos direitos da carne, das atitudes da personalidade. Podiam amar, ser amados, considerar os filhos coisa sua. Mas essa gente não se bastava em caça, pesca e roças. Começava a dilatar seu domínio, em batidas por fazendas, arraiais, lavras de ouro e diamantes. Iam libertar companheiros e roubar para viver. Esse atrevimento indignava mais os senhores de escravos do que a perda dos já aquilombados. Não eram gente sem disciplina, procuravam imitar portugueses e paulistas, roubavam, matavam e, se fracos, fugiam. Que é aquilo lá que eu falei, né? Que a partir do momento que o oprimido ganha um pouquinho de liberdade, ele acaba se tornando opressor. Afinal, é apenas isso que ele conhece. Esse capítulo está bem interessante, está focado nisso. Eu acho que vai contar a história de algum escravo, porque ele está me contextualizando em alguma coisa. Que o Agripa, a escrita dele é assim, ele te dá um contexto de algo e insere um personagem nesse algo. Não sei se tem algo a ver com a Dona Beija, mas assim que eu chegar lá eu conto para vocês. Bom, fiz um chá. Ontem choveu, como eu mostrei pra vocês. E a chuva trouxe frio. E eu tô com muito frio. Eu tô com preguiça de me arrumar, então eu não vou aparecer no vídeo, tá bom? Eu li aquela parte que eu comentei com vocês ontem, que é o capítulo do Tengo Tengo. Que é o capítulo 4, Tengo Tengo. Aí eu até falei pra vocês, né, que com certeza o Agripa iria me contar a história de alguém, porque ele estava me contextualizando a respeito dos escravos que fugiam e também sobre a criação dos quilombos. E realmente, ele tinha um objetivo para isso, que era contar a história de Ambrósio. Ambrósio, ele é um negro que era escravo e fugiu do capitão da cavalaria Antônio João de Oliveira. Então ele fugiu de um homem que era bem poderoso, bem influente, o Antônio João de Oliveira. E o Ambrósio, ele criou o quilombo Tengo Tengo. Esse quilombo ficou em poder dele por 22 anos, onde se refugiavam outros escravos que fugiam. O Tengo Tengo, ele era um forte. Ele tinha mais de 30 alqueires de terra e eles criaram uma fortaleza. Então ele era um quilombo muito difícil de ser invadido. Porém, eles não são os mocinhos, tá? É aquilo lá que a gente viu, a partir do momento que o oprimido tem a sua liberdade, ele se torna opressor. Então, a partir do momento que eles criaram esse quilombo,
Os únicos com quem esses negros eram pacíficos eram com os indígenas, porque acabava que um ajudava o outro. Mas qualquer um que atravessasse aquelas terras, passasse por aquelas florestas, os soldados do Ambrósio, que o Ambrósio ele era tipo chefe, ele era o rei do Tengo-Tengo. Então os soldados dele atacavam essas pessoas que passavam por lá e roubavam. Geralmente eles matavam os homens e pegavam as mulheres para eles. E tem uma história aqui que eu achei bem triste, mas depois no final eu percebi que até que não era para ser tão triste. Depois eu explico. Eles estavam atacando um pessoal que passou por lá. No botim da refrega ficaram armas, pólvora, mantimentos de boca e uma jovem branca, filha do dono do comboio. Então eles mataram todas as pessoas, eram 8 pessoas desse comboio, 2 conseguiram fugir, mas a filha do dono do comboio, eles pegaram ela. Então eles chegaram ao Tengo-Tengo, a moça foi oferecida ao grande capitão, ao rei Ambrósio. Nunca se saberá o nome dessa prisioneira. Por vários anos viveu no quilombo como forçada amante de Ambrósio, de quem teve muitos filhos. Concubina do rei, vivia isenta de trabalhos e era servida por escravas. O que me mostra que o quilombo também não era só um lugar de liberdade. As pessoas que entravam lá, elas estavam debaixo da lei de Ambrósio. Tanto que ele usava as mulheres que ele tinha lá naquele quilombo para servir a sua esposa, né, a sua concubina, que também estava ali forçada. E chega um determinado tempo, se passam nesses 22 anos, o Antônio lá, é Antônio? Gente, são muitos nomes, isso. Antônio João de Oliveira, ele financia uma tropa de capitães do mato, que são aquelas pessoas que iam atrás de escravos fugitivos, né? Então ele criou todo um exército, que geralmente eles chamavam esses homens do exército do Rei de Dragões, e ele reuniu mais de 300 homens para invadir o Tengo-Tengo, porque ele queria pegar Ambrósio. Ele estava indignado que Ambrósio fugiu, ele queria o Ambrósio para ele. E eles chegam lá numa noite, invadem o Tengo-Tengo na maior dificuldade do mundo. Por pouco eles não perdem essa guerra. O Ambrósio, ele faz os seus homens lutarem até o fim. Eles preferem morrer a ser presos novamente, então eles lutam com unhas e dentes. A mulher, aquela que ele transformou, né, na sua mulher, ela acaba ajudando nessa guerra. Então eu acredito que nesse tempo que ela passou lá, ela meio que aceitou que lá era o lar dela e resolveu defender o povo que agora era dela também. Talvez, né, ela possa ter criado a síndrome de Estocolmo, não sei. Mas eu sei que eles levaram assim mais de 12 horas nessa batalha, até que finalmente o Ambrósio, ele é atingido, ele morre, e nisso todo aquele exército consegue capturar o restante das pessoas. Eles matam todos os negros. Eles deixam só algumas mulheres vivas. Eu acredito que foram 102 mulheres que foram levadas, né? 120 mulheres e algumas crianças que eles levaram. E essa tropa, né, do Antônio perdeu 347 soldados nessa luta. Apenas 53 praças, né, 53 soldados sobreviveram. Então vai ser um massacre naquela noite, porque o Tengo-Tengo também tinha mais de 300 pessoas lá, bem mais do que isso. Era quase uma mini cidade lá dentro. E houve esse ataque. O Antônio, ele ficou indignado que o Ambrósio morreu. Ele não queria o Ambrósio morto, ele queria o Ambrósio vivo, porque ele iria levar o Ambrósio para trabalhar lá na mineração dele, para voltar a castigar o Ambrósio. Mas no fim, Ambrósio morreu. E com certeza para ele foi o melhor que aconteceu, né? Ele ter morrido, porque vencer eles não iam conseguir vencer. E esse foi o capítulo do Tengo-Tengo. Tem a ver com a Dona Beija? Não. Dona Beija apareceu? Não. Mas o Agripa, ele está contando a história de um povo. A Dona Beija, ela é o principal, né, da história.
Mas não é só sobre ela, então vamos ter capítulos em que vamos ser contextualizados sobre a história da época e vai ser contada a história de alguém, de alguma pessoa, e pelo que me deu a entender aqui, esse Ambrósio existiu de verdade, ele não é um personagem inventado. Tá, tem algumas coisas aqui que o Agripa disse que ele iria, né, inventar, deixar a criatividade correr, mas muitas coisas são realidade que ele escreveu neste romance histórico. E eu vou continuar lendo e depois eu volto para a gente conversar mais. Antes de eu falar sobre o último capítulo que eu li, de Dona Beija, vou deixar para vocês o link deste livro. Fazia tempo que ele e o Chica Quimanda tinham saído de catálogo na Amazon e agora voltou. Então eu vou deixar o link de Dona Beija para vocês aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. E vou deixar o link também do box, que tem o box que contém A Vida em Flor de Dona Beija, Chica Quimanda e Sinhabraba. O Sinhabraba eu tenho aqui também do Agripa, que é a trilogia que conta a saga das Minas Gerais. É da editora Itatiaia. Se você comprar esses livros por meio do meu link, você não vai pagar nada a mais, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão por estar divulgando o link da Amazon. Bom, vamos falar sobre o último capítulo que eu li, que é o capítulo Urubu do Brejo. O foco agora é a Dona Beija, pelo que eu estava reparando. Outros personagens vão surgir, mas ela está presente na maioria dos capítulos. Neste capítulo, temos a vida dela dos 10 aos 14 anos. Então, vemos a mocinha crescer. Ela é uma mocinha muito bonita, ela tem os cabelos claros, os olhos verdes, ela chama a atenção, o que é um pouquinho desconfortável, porque quando ela atinge os seus 13, 14 anos, as pessoas passam a olhar e a falar dela como se ela fosse uma mocinha de 19. Então é um pouquinho desconfortável, mas a gente tem que lembrar que são outros tempos. Tanto que o avô dela planeja casá-la aos 15 anos, para que ela não lhe dê a dor de cabeça que a filha Maria deu a ele, engravidando sem estar casada. O maior medo do João é esse, porque a Beija ela chama atenção, ela é uma moça bonita. E ele não quer que aconteça o mesmo com ela, o que aconteceu com a filha. A mãe da Beija ela é uma moça muito triste. Ela é uma mulher deprimida, quieta, não é de falar muito, ela não olha as pessoas nos olhos, ela está sempre vestida de preto, como se ela estivesse em um eterno luto pela morte da mãe. Aqui é dito o seguinte: seu castigo era perpétuo, era a mulher arrependida, como solício eterno do remorso tardio. Seria sincera? Ou eram os olhos duros do pai o freio de sua carne? O pai, quando a perdoa, é mais um perdão do tipo: eu permito que você viva debaixo do meu teto. Mas do contrário, ele não é mais pai dela, ele não a trata como uma filha, ele a trata de uma maneira bem ríspida. Ele até diz aqui que se ele não tivesse prometido perdão para a esposa, que a esposa pede isso antes de morrer, ele teria atirado a filha na rua e matado ela. Ele fala isso. Então ela é uma mulher bem triste, ela vive nesse arrependimento. Beija cresce, ela faz a sua catequese, onde ela conhece Antônio, um rapazinho 2 anos mais velho do que ela. Os dois criam uma amizade, dá para perceber que conforme os anos passam, Antônio olha para ela com um olhar mais apaixonado, ele tem um interesse a mais na Beija, algo que começa a deixar o avô preocupado. Mas Beija, ela é quietinha, ela é obediente, ela adora a companhia do vô, ela tá sempre com ele e o respeita muito. Em um momento que o Major João, né, o avô dela, se encontra com o padre pergunta o seguinte para ele: a Beija tá aqui com seus 13 anos. Ele pergunta se ela sabe ler. E olha a reação deste homem. Ler? Não, reverendo, não quero nem deixo a neta aprender essas coisas. Eu conheço o mundo. Minha neta é só o que resta da minha felicidade, para sempre perdida.
Se ensino a ler e escrever, não sei, sou capaz de perder a menina também. Aí tem uma parte aqui que o próprio autor nos explica por que João tinha essa atitude a respeito da filha aprender a ler. A revolta de João quanto à ideia do padre era legítima para aquele tempo. As mulheres deviam ficar analfabetas para serem virtuosas. Mulher que soubesse ler e escrever era mulher suspeita, tanto que a metrópole mantinha escolas para meninos apenas. Parece incrível que houvesse, como havia em Minas Gerais, escolas volantes para os meninos do sertão. Não se permitia escolas públicas, gente do sexo feminino. Mesmo em Portugal, as instruções eram só para homens. Nesse tempo, as escolas em Minas eram regidas por soldados que dessem baixa consoante portaria de Dom João. Não perguntavam se essas praças eram ou não analfabetas. Havia, é certo, uma cadeira de gramática latina, só para homens, em certas vilas. Era comum assinar documentos com uma cruz, e não era só Portugal que assim procedia. Helena de Troia não sabia ler. Maior elogio para a mulher era o epitáfio dos gregos nos cemitérios. Foi honesta e fiou lã. Afinal, ler significa conhecimento, e conhecimento gera liberdade. Se Beja aprendesse a ler, ela poderia ir muito longe e o avô não queria ela embaixo das asas dele até botar ela em um bom casamento e ela se submeter ao marido e não ser mais um problema, né, uma preocupação para ele. Tem algumas partes perturbadoras. A Beja não gosta de negros. Ela, quando era criança, ela tinha medo deles. E depois que cresceu, ela tem um pouco de... Eu não entendi muito bem se é uma raiva, se é um asco, mas ela não gosta. E tem uma cena aqui que o João ele vai castigar o seu escravo Miguel, porque a escrava Flaviana falou que o Miguel estava se engraçando para cima dela enquanto ela estava na cozinha. Então o João vai castigar o Miguel por isso. Só que o João, nesse momento, ele estava um pouco estressado, um pouco tenso, porque ele estava pensando no futuro da Beja. E meio que juntou uma coisa e outra, e o castigo que ele dá para o Miguel é um castigo extremamente pesado, eu não vou ler aqui. Mas a Beja assiste a tudo, e depois ela pergunta para o avô porque o avô não o castigou mais. Ela fala uma dessas frases aqui que é a mais leve, que eu vou ler para vocês. Escravo é para apanhar mesmo, não é, vô? E depois ela foi dormir, ela tinha 13 anos quando isso aconteceu. Ela vai dormir e fica relembrando o castigo do Miguel. E enquanto ela relembra, né, é narrado o seguinte. E foi ouvindo os gemidos e os soluços do escravo, já de joelhos no chão, que ela adormeceu, como embalada por música dos anjos. Então, Beja é uma mocinha que já cresceu com esse olhar para os negros, né, o olhar que todos tinham naquela época, e ela tinha aí uma tendência meio sádica também, tá? Eu achei ela bem sádica para uma menina de 13 anos. E o capítulo termina com ela com seus 14 anos, o povo lá do arraial encantado por ela, os homens comentando a respeito dessa menina nos bares, de um jeito assim, né? É uma menina de 14 anos, mas para a época já é uma moça. E o próximo capítulo se inicia com ela com 15 anos. Eu vou continuar a leitura, mas vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha dado vontade a vocês de lerem este livro. Se algum de vocês se interessou, comenta aí embaixo, me fala se vocês querem também ler a história das Minas Gerais, com a história de Dona Beja como protagonista. Em breve eu trago a resenha do livro completo. Se você gostou desse tipo de vlog, comenta aí também que quem sabe eu trago mais vlogs assim. Se inscreva, curta o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.